Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje a nossa live vai ser com o presidente da Associação Comercial, Kennedy Calheiros. Eu vou ler o currículo dele enquanto a gente espera a sua chegada. E pronto, Kennedy está aqui, já vou chamar. Vou ler seu currículo. Boa noite, Nayara. Lavínia também está aqui. Olá, Kennedy. Olá, Lavínia. Kennedy, queria inicialmente agradecer, prazer imenso tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer Lavínia por ter feito essa ponte entre a gente, por ter conseguido trazê-lo aqui. Queria agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente, a sua experiência. Como eu te falei, meu público, eu sou professora da UFAL, tanto de Direito Civil quanto de Mediação, meu público é muito voltado para a questão de solução de conflitos, né? Prevenção e solução de conflitos. Então, você disponibilizar o seu tempo para trazer um pouco da sua experiência, da sua visão, é de uma riqueza imensa para a gente. Então, queria agradecer muito, muito mesmo. Tanto Lavínia quanto você, Kennedy. Muito obrigada mesmo, viu? Pelo contrário, Lavínia, eu fico extremamente feliz para poder participar pela sua comunicação por isso, e é um dever nosso que adquirimos experiência e presidimos entidade de estar aberto sempre para poder participar, porque é aquilo que a gente tem que se dedicar para passar a única coisa que é nossa, que a gente adquire e leva com a gente, que é o conhecimento. Oh, coisa boa, Kennedy. Então, eu queria ler logo aqui seu currículo para a gente poder começar. Eu vou ler o currículo, porque o currículo que eu postei, o Kennedy fez uma correção que eu esqueci 2 detalhes naquele currículo. Aí eu vou ler aqui o currículo que o Kennedy passou, completo já. O Kennedy é bacharel em Direito Industrial, formado pela Universidade Federal de Alagoas, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Alagoas, Ei, já deixei Não? a presidência agora. Vice-presidência, Deixei a presidência, hoje eu sou conselheiro. agora é conselheiro, tá certo. Perfeito. Vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, presidente da Associação Comercial desde 2012, presidente da Federação das Associações Comerciais de Alagoas desde 2002. Exerceu os seguintes cargos e funções: presidente do PRN, vice-presidente da Associação Comercial de 97 a 2012, diretor nacional da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, presidente do Conselho do CRB de 2007 a 2012, membro do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Vôlei e conselheiro da Confederação Alagoana de Futebol. Então, um currículo extenso. E, Kennedy, eu queria, já agradeci, né, Lavínia, agradeci você. Inicialmente, assim, a gente sabe que os conflitos, eles são naturais. Só que agora, nessa época de pandemia, eles são muito mais intensos, né? Eles ficam muito mais intensos em diversas áreas. Por exemplo, no âmbito dentro de casa, né? A gente sabe que na China houve um aumento de divórcios depois da pandemia, né? Pela convivência intensa. Aí, dentro do trabalho, dentro do setor comercial, como é que está sendo experimentado? Como é que está a questão dos conflitos no trabalho, em virtude dessa maior pressão, de repente, da pandemia, de uma expectativa frustrada, ou ainda das mudanças decorrentes da pandemia? Quais são os desafios do setor comercial, Kennedy? O maior desafio de todos é aprendermos a conviver com o que está acontecendo. É muito jovem, por exemplo,
dia 20, daqui a 5 dias ainda, que nós vamos estar com 60 dias convivendo com isso. Eu peço só desculpa a vocês, eu estou meio rouco há uns 3 dias. Se a voz às vezes está um pouco assim, aí eu peço desculpa por isso. Lavínia, tudo que é novo, ele leva tempo para maturar, né? O que a gente precisa é que todos esses conflitos de convivência, se aumentou a quantidade de divórcios na China, ou poderá aumentar a quantidade de divórcios em outros lugares do mundo, ou eu li muito no começo do isolamento na Itália, a preparação dos psicólogos para atender essas pessoas que já estão há quase 3 meses isoladas lá, ou sem sair, sem ter um convívio social. Todo isso altera significativamente o ser humano de analisar o habitat natural que ele tinha. Nós estamos vivendo sob uma nova perspectiva e que será longa. Eu estava já conversando, conversei também antes com você. Nós temos um longo prazo. A gente discute, fecha hoje, fecha amanhã, abre, fecha, vai ter lockdown, não vai ter lockdown. Nós temos que aprender, dentro de todo esse conflito, que é o principal conflito de como vamos nos reinventar, porque nós temos um efeito causador longo. Não existe perspectiva de vacina, não existe um remédio específico, alguns dão bons resultados, outros não. Então, nós vamos ter um efeito longo. Eu imagino que esse efeito, e ninguém está tratando isso, estou vendo a televisão muito politicando, acho que é uma politicagem hoje a informação no Brasil, infelizmente, porque ela está tratando uma questão de quebra de braço, de ideologia política, de governantes que você não gosta, e o povo está morrendo. Nós precisamos parar com isso. Não podemos politizar onde nós temos pessoas morrendo, pessoas estão chegando no hospital não estão conseguindo ser tratadas. Então, isso é uma irresponsabilidade da imprensa nacional sem precedente. Isso é um conflito que eles estão causando sem necessidade, sem se preocupar. Ninguém estava preparado para isso. O país mais rico do mundo não estava preparado para isso. Tá certo? Faltou respirador nos Estados Unidos, faltou medicamento, faltou teste. Imagine no nosso país, que é um país pobre, né? Então, toda essa novidade, nós temos que ter muito cuidado, seja do âmbito como você, como a professora do direito, tá certo? O direito ele existe para regulamentar a boa convivência, tanto pessoal como empresarial, e ali você divergir as dúvidas que as pessoas não tiveram a boa vontade anterior de resolverem. Então, se vai para o direito. Nós precisamos entender que a boa vontade deveria participar. Os direitos são iguais para todos. Então, como nós vamos conviver nesse período longo, muito longo, eu imagino alguma coisa aí entre setembro e novembro. Então, nos preparemos para um período longo, um período dolorido, de mortes, um período dolorido de sofrimento a algumas pessoas e talvez algum familiar nosso no hospital, isolado de nós, que nem visita nós podemos fazer. Então, isso tudo vai atrapalhar. Além do isolamento, como você colocou, dos casais na China, as convivências das empresas, não permitirem aglomerações, as pessoas entenderem que eu não sou seu amigo, eu não tenho carteirada, nós temos que trabalhar dentro dessa parte, alongar, muitas vezes, os períodos no atendimento, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque não é que vá se evitar que se pegue a doença, é para que ela, na aglomeração, ela venha abruptamente num número que nós não vamos ter equipamentos médicos, nem estrutura médica hospitalar para podermos atender. Então, essa convivência que hoje está sendo chamada, né, onde eu convivo, do novo normal, isso já desde o começo de março, de como nós vamos viver num mundo que já está diferente, que vai demorar esse período,
E depois nós vamos ter uma herança totalmente diferente do que nós vivemos até fevereiro. Então, temos que estar preparados, temos que estar juntos, temos que ter a cabeça, juntar as maiores cabeças nas suas áreas, para que venha juntar esforços. Quando eu fiz Sociologia Política e Econômica, eu tive um professor, era judeu, professor Eugênio Mello. Ele tinha o nome judeu, não me lembro mais. Em Recife, e ele dizia, numa mesa, se tiverem 10, no máximo 9 podem concordar, um tem que divergir. Porque senão a gente não consegue ter o novo nessa mesa. 10 pessoas concordando, alguma coisa está errada. Tem que ter ideias divergentes para convergir. Então, esse novo vai precisar muito dessa mesa e de ter voz divergentes. Divergente não é oposição, divergente não é inimigo. Divergente são pessoas que têm uma visão de um conflito ou de uma solução diferente do outro. E precisamos convergir. E aí já está uma boa solução do conflito. A divergência para se convergir. Perfeito, Kennedy. Kennedy, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Como é que está a comunicação do setor comercial? Como é que o setor comercial ele está se comunicando nesse momento de crise? Ela está boa? Ou ela está precisando melhorar? Como é que está a comunicação, o diálogo dentro do setor? Está muito ruim. Nós temos que reconhecer. Sério? Ter uma ação muito melhor. E, por conseguinte disso, terça-feira nós já tivemos, na quinta-feira de semana passada, não, na terça, nós tivemos uma live já com a coordenação do Keila Lima, tá certo? Para nós tratarmos o assunto. Na terça passada eu inaugurei ela com o reitor Josenaldo Tonholo, junto com o André Santos da BIH e junto com o Tiago da Abrazel. Essa semana já foi o Alessandro Medeiros, que é o diretor jurídico nosso. Tiago vai estar com a gente na segunda também. Ótimo. Acrescentar muito a experiência de Tiago, uma pessoa que eu estreitei o relacionamento agora nessa crise, com bom conhecimento. E ontem inauguramos uma outra, já com a coordenação do Naldo Dantas. Ele levou ontem o Bernardo Teixeira, o Bernardo Gaia Teixeira, e também fez uma live ontem. Então, nós estamos... O custo hoje de você ocupar a imprensa é caro para uma entidade que não tem o compulsório como a nossa, a Associação Comercial, aquele prédio bonito, mas ali é uma luta para manter sobrevivendo, que a gente vende e a capacidade dela representar uma contribuição espontânea. Você só paga ali se você quiser, fora os serviços que nós vendemos. Então, eu estou falando pelo nosso, mas nós estamos muito pobres. Precisava o setor empresarial estar um pouco mais junto, tá certo? De ser discutido exatamente o que é que nós vamos fazer, já que o setor empresarial ele pensa na produção. E hoje, no mundo moderno, antes ainda no novo normal, ele está claro que ele tem responsabilidade hoje social, ambiental, tá certo? De ver uma nova perspectiva da boa convivência e com a produção. Porque eu digo sempre, do ponto de vista político, a gente sempre espera no Estado pobre como o nosso, o poder governamental. Dinheiro não nasce público, o dinheiro só nasce privado. O dinheiro só nasce privado a partir do momento que você empreende. A partir do momento que você planta uma bananeira, uma macaxeira, você gerou riqueza quando faz a colheita. E a partir dali vem e ele vem
arrecadando tributo, que é o resultado dessa riqueza. E é isso que nós precisamos cada vez mais empreender. E podermos ser mais claros nessa passada desse conhecimento. E nesse momento difícil, ser muito mais. A gente ouve muito fecha, abre, fecha, abre. Nós não estamos aqui nem discutindo governo federal, nem governo estadual. Eu não digo de Alagoas, eu digo mais de São Paulo, e nem muito menos eu falo do governo também municipal. Nós precisamos manter a atividade econômica aberta, funcionando, só que agora dentro do novo normal, onde você não pode permitir aglomeração, horários diferenciados, horários estendidos, com a higiene bem mais elevada, preocupação com máscara, preocupação com tudo isso. Precisamos que todas as entidades e as empresas hoje que queiram prosperar e produzir, que todas deveriam estar produzindo, dentro de obedecer todas as sistemáticas que você, os protocolos que teriam que estar aí. Tá certo? Porque ontem à noite eu estava lendo, porque os números começaram a nos assustar aqui em Alagoas, a assustar no Brasil, e eu fui ler ontem, nos Estados Unidos, está beirando aí algo em torno de 90 mil mortes. Aí tem uma coisa assustadora. 31 mil mortes dessas 90 mil mortes, elas foram feitas dentro de asilos de velhinhos, estamos dizendo da população, 31 mil mortes, e de pessoas que já estão isoladas. Então, não é só o isolamento que resolve, é o cuidado, inclusive, com o isolamento. Ora, nós estamos pegando a nossa história, que são nossos pais e nossos avós, mesmo isolados, eles estão morrendo. Então, é preocupante. Quando nós estávamos com 126 mil mortes no Brasil, 79 mortes naquela época, logo no comecinho, era naquele hospital Maggiore, em São Paulo, daquele Prevent Senior. 79 mortes naquela época era dali. Provavelmente um enfermeiro, um visitante, um médico ou um operador de limpeza entrou contaminado e contaminou nos velhinhos. Uma coisa é clara, o vírus não é adquirido ali dentro. Ele não nasce sozinho, alguém levou. Ele surgiu, o vírus chinês, lá na China. Então, nós temos que imaginar um novo normal e termos a capacidade de nos comunicar. Comunicação é tudo. Nós precisamos dizer, nós respeitamos a população alagoana, nós respeitamos a população maceiense. As empresas têm que ter todo o cuidado com isso, mas elas precisam produzir, dentro da pergunta que você fez. Então, nós precisamos, para isso, nos comunicar com a população e nos comunicar com o empresário. E dizer claramente, nas nossas entidades, as empresas que não cumprirem aquilo que está, não terão guarida também. Nós não podemos exigir e não ser exigidos. Nós precisamos fazer a nossa parte. As empresas precisam produzir e precisam saber se comunicar dentro dessa pergunta. E nós temos que nos reconhecer. Estamos nos comunicando muito mal. Perfeito, Kennedy. Essa pergunta, ela para mim é muito importante, Kennedy, e a resposta foi perfeita para mim, porque a comunicação tinha uma brincadeira do chacrinha, né? Eu ainda peguei o chacrinha. Dizia assim, né? Que quem não se comunica se trumbica. E para mim, dentro da mediação, dentro de todo o conceito de mediação, nada mais válido do que isso, porque a base de tudo, para mim, é a comunicação. É poder... Você só tem como entender o outro, e você só tem como... O outro só tem como lhe entender se houver comunicação. Se não houver comunicação, nada vai para frente. As relações, elas se desgastam. Então, assim, eu acho que isso é o básico de qualquer relacionamento. Então, quando você fala que é muito importante se comunicar com a população, com os consumidores e se comunicar com os empresários,
Eu acho que é uma perspectiva muito boa sua, né? Você saber que isso é muito importante, porque o que... Isso é a base de qualquer relação, né? Dentro do que a gente estuda de prevenção e solução de conflitos, quando a comunicação ela existe, ela pode até estar ruinzinha, mas vai melhorar. Agora, quando não tem comunicação, Kennedy, aí não tem relação mesmo, né? É porque quando existe uma comunicação que não é tão boa, ela pode melhorar. Quando ela não existe, aí não existe relação mesmo. Então, aí as coisas vão de mal a pior. Kennedy, você sabe, eu queria agora que você me dissesse assim, a gente conversou antes e eu te perguntei, né, assim, te falei, pedi para você escolher uma ou duas histórias de você como gestor e preventor, solucionador de conflitos, que você pudesse dividir com a gente, porque eu acho que todo gestor, todo empresário, ele é um solucionador de conflitos por natureza. Então, como é que você pode trazer uma experiência legal para a gente, que possa compartilhar algo interessante? Você tem uma história legal? Ou duas? A vida é história de conflito, de soluções. O conflito já não é uma coisa boa. O que é bom é você se prevenir do conflito. Eu estava até brincando com você que antes de assinar um contrato, eu primeiro leio a cláusula como desfaço o contrato. Se a cláusula de para se desfazer o contrato não for boa, eu não vou assinar o contrato, né? Porque às vezes ela é bom. Casamentos bons, eles se acabam e às vezes acabam conflituosos de pessoas que viveram, às vezes, uma vida. Então, aí eu brinquei com você, eu até disse que eu aprendi o conflito com um amigo meu de rua. Eu devia ter uns 15 anos nessa época, e o pai dele chegava, era ele e o irmão mais novo. O pai jogava uma barra de chocolate, um diamante negro, um chocolate de leite, uma barra de chocolate. Aí um pegava e o pai dizia: você divide e o outro escolhe. Então esse meu amigo ficava com a barra de chocolate tentando quebrar no meio bem certinho. Se ele quebra um pedaço maior do que o outro, o irmão iria escolher o maior. Então, o poder da escolha é quem está aprendendo direito. O que a gente não quer para a gente não pode dar aos outros, né? Então, isso, antes de falar de algum conflito, que ele foi bem resolvido, a gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente. A gente tem que ter o sentimento de justiça, né? Tem uma frase, cada um conta de um jeito, mas o significado da frase: o mal só prospera pela omissão dos justos, né? Quando o justo se omite do processo, e hoje é o que mais nós vemos, não, vou deixar isso, eu não quero me aborrecer, eu não quero isso, não quero aquilo. É esse omisso que está fazendo o mal prosperar no mundo. Às vezes eu mesmo sou omisso, quando eu deveria me meter. Então, o conflito, ele tem que, de toda forma, deixar de existir, né? O direito, ele veio para regulamentar exatamente o conflito de pessoas que se acham poderosas e oprime os menores. Seja em qualquer, até na relação pai e filho, casal, vizinho com vizinho. E o poderoso não é o financeiro, principalmente nessas coisas. O poderoso é aquele que tem o poder de fazer o mal pessoalmente, isso. Então, o direito veio exatamente para cuidar disso, né? O Estado, a primeira coisa que ele veio para existir, ele veio com poder de polícia na Idade Média. Exatamente, você se agregava a um feudo para lhe proteger de um outro feudo que quisesse lhe fazer mal, e para isso se pagava. Foi a primeira forma que se entendeu o Estado sem ser no pensamento grego, né? Então, o conflito nós temos que trabalhar eternamente. Você não pode ter um judiciário cheio de processos. Você não pode ter uma justiça lenta.
como hoje a gente tem que ser resolvido isso. As pessoas, hoje a gente tem, na Câmara de Mediação e Arbitragem, que a Associação Comercial tinha, e eu, como presidente, tive que convencer meus diretores de nós abrirmos a Câmara de Mediação e Arbitragem. Eu tirei um cargo lindo de ser presidente de uma entidade que pouco funcionava e dei autonomia a ela, que ela vinha, Guimarães hoje é presidente, e criamos um conselho e trouxemos para esse conselho a Associação Comercial, a Federação das Associações, Federação da Indústria, Sinduscom, ADEME, Federação da Agricultura e acho que o FCDL. Fizemos um consórcio para sermos os mantenedores na hora que ela tiver a deficiência. Nós entramos, eu saí do cargo e me proibi que eu só volto para a presidência depois, ou eu ou o presidente da associação, quando ela percorrer a presidência com todos. Hoje até o Alfredo Breda, que é o presidente dela, o presidente do conselho, o presidente da Cameal. O Alfredo Breda também vai estar com a gente, vai estar dia 26, eu acho. Pronto. O atual presidente e a Lavínia, a presidente do conselho, a Lavínia, que é a presidente da Câmara mesmo. Então, nós temos que ter celeridade para que nós não tenhamos processos intermináveis, processos duros, tá certo? E dentro da experiência de você resolver conflitos, eu não sou favorável à palavra acordo por acordo, porque eu não quero levar uma demanda jurídica. Perfeito. Eu sou favorável ao acordo, mas um acordo real, de você resolver uma pendência, né? Da justiça do trabalho, não sei o que é um acordo. Acordo de quê? Está sendo feita justiça. Muitas vezes, seja de qualquer das partes, não pode ser perguntado se quer um acordo. Você quer meramente fechar o processo? Isso. Não é assim. Tem que ser feita justiça. A pessoa, né? Então, precisamos ter esse passo. E dentro, eu tenho uma empresa com 204 funcionários. Acho eu que a gente não teve, nesse último ano, nenhuma ação trabalhista, que é raro em Maceió. Talvez a nossa empresa, eu tenho uma empresa há 30 anos, a gente deve ter tido 20 causas ao longo desse tempo, que também é muito pouco. Porque não é só porque nós cumprimos a nossa parte. Nós tentamos nos comunicar, perguntamos se entendeu a rescisão no trabalho, nos preocupamos, erramos sim. Até porque é muito difícil você estar se adaptando diariamente a ela, mas você tem que ter, pelo menos, o sentimento de justiça de reparar quando algum mal se causa. Olhe bem, do ponto de vista de resolver o conflito, de histórias diversas que a gente tem, de você, muitas vezes, eu tive com uma empresa que estava travando um conflito conosco sobre uma má prestação no serviço. Eu fui lá, procurei a empresa, mostrei onde nós estávamos certos, onde nós estávamos errados e tal. Saímos de lá com o conflito resolvido. Tá certo? A gente vai, lógico que a gente procura mitigar o que é mais rápido. Por exemplo, me ligou uma vez o advogado nosso, quem deu para fechar esse processo é R$2.000. Depois de já ter negociado isso, a gente, embora não nos achássemos devedores, para a empresa também é mais fácil arquivar o processo. Nós temos também, muitas vezes, que parar com ele. E dentro desses todos, eu sempre procuro. Talvez como aqui a gente tem muito aquela mania do dono, né? O dono, eu quero falar com o dono. Quero falar com o dono. Então, muitas vezes, o dono tem que sair lá com a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem, que é a única coisa que é nossa, é nata, né? Tudo meu fica, tudo seu fica. A única coisa que vai com a gente
é o conhecimento, que ele é nosso, está aqui dentro. Né? É, Ou que é o que a gente já passou, o outro já adquiriu. Então, foi o conhecimento compartilhado. é. Aquele que você não passou ficou só para você. Então, eu aconselho, dentro dos casos todos de conflito, tentar se dirimir, você pensar se está certo, se está errado, acabar de aquilo efeito manada, um começa a reclamar, todo mundo começa a reclamar. A Constituição nossa, eu não sei quantas palavras ela tem de direito. O nome direito. Eu acho que são 79. Mas tem 4 vezes, isso eu sei, a palavra dever. Você teria que ter 79 e 79. Ou 4 e 4. Para cada direito existe um dever. Se a Exato. Constituição nossa desequilibra desse jeito, né, como é que você pode ter uma sociedade justa? Você dá muito direito e o dever dos outros não tem. Ou a quem tem o direito não tem dever. É. Então, precisamos equilibrar. Esse foi um desequilíbrio que existe, uma solução de desequilíbrio que a Constituição nossa nos colocou, a Constituição de 5 de outubro de 88, que nos causa muita pendência jurídica até hoje. Perfeito. Deixa eu colocar aqui 2 colocações, uma do Noaldo, que disse que negociação é a base da resolução de conflitos, e Lavínia, dizendo que é uma honra fazer parte da diretoria da Cameal, que você é um exemplo de liderança. E, assim, queria concordar com o Noaldo, parabenizar a Lavínia, que está à frente da Cameal, que faz um trabalho excelente. E realmente, assim, concordar com você, sabe, Kennedy, com relação à questão do acordo. Como eu sou advogada e professora, né, de mediação. Então, muitas vezes eu vou como advogada. Então, aí o meu cliente senta e às vezes o acordo que tentam impor não é bom para ele não quer fazer aquele acordo. Porque às vezes o acordo, como você falou, ele tem que ser justo. E ele tem que ser construído. E é isso que a gente ensina, né? Tem que ser bom para todo mundo. Se a solução não for ganha-ganha, não faz sentido para a parte. Então, não sou eu que vou recomendar um acordo que não seja bom para o meu cliente, né? Então, o acordo só faz sentido para ele, a negociação que for ganha-ganha. Então, eu já ouvi muitas vezes assim, Lavínia, você, mediadora, professora de mediação, como é que você não manda o seu cliente fazer acordo? E aí eu tenho que dizer, porque não é bom para ele. Se ele não concorda com o acordo, não adianta você impor um acordo que ele não vai sair daqui satisfeito. Porque se ele sair daqui insatisfeito, ele não vai cumprir o acordo. Aí a gente explica que, na verdade, existe uma lide que é processual, que o processo, aquilo que você acabou de falar, o processo pode acabar. E não é isso que a gente quer que acabe o conflito, né? E o conflito ele vai muito além do processo. Acabar o processo é muito pouco diante de acabar o conflito. E a gente precisa ter tempo. Então, eu gostei muito das suas palavras, sabe, Kennedy? Muito mesmo. Kennedy, aí deixa eu fazer agora uma pergunta. Você acha que o setor comercial, eles calculam o custo dos conflitos nas empresas, assim, que isso é calculado? Algumas sim, talvez as maiores, né, que eles levantam, veem para que fazer, né? Até porque existe muita demanda de ações que não deveriam existir. E as empresas médias, um pouco maiores, para Alagoas, média grande, para a grande média para baixo, às vezes ela não consegue
estipular e nem ter esses custos, né? Do ponto de vista de planejamento. Tentam resolver, implantam as sistemáticas dentro da empresa para tentar evitar, até porque existe um custo muito grande na empresa média, é foco. E se alguém entra com ação com a gente hoje nas pequenas causas, né? A nossa empresa nunca perdeu ação nas pequenas causas. Nós fomos demandados em mais de 100 processos. Todos nós ganhamos. Todas, sem exceção. Então, tira o foco da gente na hora que tem uma ação de R$40 mil, né? Que é a ação máxima que pode. Quando o advogado nosso vai, quando vai o nosso preposto para lá, eu estou preocupado até o final da audiência para saber o resultado dela. Porque R$40 mil para a nossa empresa faz falta. Isso. Porque as pessoas olham, muitas vezes, o que entra no caixa da empresa. Mas o número da empresa comercial, em média, ela fica com 20% para poder administrar. Do preço do produto que você paga dentro da empresa, de R$100, R$58, eu estou falando na atividade mediana. Né? Tem empresa com números diferentes, produtos com muito valor agregado, muda muito isso. Ou o valor de pouco valor agregado também muda. Mas o valor normalmente é R$58. É o custo do produto, R$24 é o preço do imposto com um cartão de crédito. Ele é mais fácil de calcular aí dentro, ou seja, 2% do cartão de crédito, 22% para tributos. E sobra para a empresa algo em torno de R$18 a R$20 para poder pagar a sua equipe de funcionários, aluguel, administração e oferir o lucro, que é o único objetivo da empresa. É o único. Uma empresa que diz, não quero, não, lucro não. Empresa que pensa que o objetivo maior dela, cumprindo, lógico, toda a legislação, cumprindo tudo, Claro. Se não for o objetivo dela, não abre o seu negócio. Monta uma instituição de caridade, mas não monta uma empresa comercial, porque você fracassará, com certeza. Então, quando você... E nesse valor, se você destinar 7% do seu lucro, tá certo? 5% do seu lucro, você precisa de uma venda de quase R$1 milhão para poder perder uma causa de 40 mil. E entender que nesse R$1 milhão você pagou o fornecedor, você pagou os impostos, pagou sua administração, o advogado da empresa, o contador da empresa, os impostos, os funcionários, luz, água, telefone, e você foi para casa de mão abanando. Se você vendeu naquele mês R$1 milhão, você também teria que dizer ao seu filho, filho, seu pai não tem dinheiro para botar comida dentro de casa, porque perdeu uma ação judicial. Entendeu? Eu vejo muito isso na justiça trabalhista. Algumas condenações, eu não estou aqui condenando a justiça, acho que, do mesmo jeito que ele falou, nós precisamos reinventar tudo nesse país, porque você condena a empresa a 40, 50 mil reais, você está condenando muitas vezes ela a atrasar outros pagamentos, porque ele só paga dívida velha com lucro novo. Dívida velha não se paga com lucro velho. Dívida velha só se paga com lucro novo. Então, você está condenando essa empresa a não ter lucro. Então, o que é que você teria? Então, tem que ter muita ação do que é um dano moral, do que é um agente causador de um problema, o que é isso? A gente tem que ter muito juízo na hora que faz esse juízo de valor. Né? Eu acho que algumas coisas, a punição à empresa tem que ser maior do que o ressarcimento financeiro que você faz a alguém. Porque senão você vai incentivar um mercado daqui a pouco clandestino de ações e de problemas que a gente sabe pode ter.
Então, muitas vezes a empresa, na sua pergunta, quando você coloca, a gente tem que levar todo o cuidado no seu levantamento, no seu planejamento, na sua mitigação de despesas, tá certo? Do planejamento dos conflitos. Então, a empresa tem que procurar evitar ao máximo, porque ela não tem como, se ela não for competente no que ela faz, ou se ela deixar muito aberto, ela não sobreviverá com os conflitos que vão vir em decorrência da sua falta, às vezes, de experiência, da sua falta de planejamento quanto a isso. Perfeito. Gente, quem tiver pergunta, pode ir fazendo, porque eu vou, eu vou repassar para o Kennedy todas. Kennedy, eu peguei aqui alguns dados de uma pesquisa. Tem dois dados quer dizer, tem alguns dados que eu achei interessante, que eu trouxe aqui para você. Uma é de uma pesquisa de um professor da Universidade de New England. Ele estima, e aí é uma pesquisa mais relacionada ao trabalho, ele estima que 65% dos problemas com desempenho dos funcionários são causados por conflitos entre funcionários. E que 30%, 42% do tempo dos gestores dentro das empresas é gasto tentando realizar acordos, os gestores tentando realizar acordos. E que 90% das demissões espontâneas, as pessoas que pedem demissão, pedem para sair, 90% dos casos tem como causa também conflitos internos. Então, assim, a empresa investe tanto nos trabalhadores, de repente o trabalhador pede para sair, diz, não, estou com um problema em casa, inventa uma desculpa, mas no fundo, às vezes, isso são conflitos dentro da empresa que não são resolvidos e a empresa perde aquele ativo, né? Aquele funcionário em quem investiu tanto. E aí, um outro dado, já é de outro professor, que ele calculou o valor do custo do conflito por semana. Ele disse que varia entre quase 3 a 6 dólares por semana o custo do conflito. O que por ano, né, isso chega a milhares de dólares por ano, né, dentro de uma empresa. Então, fazendo essa análise, eu acho que esse seu cálculo foi muito interessante, porque você calculou de uma maneira bem, acho que realista, sabe? Essa questão de que a pessoa... Isso é para uma indenização de quase 40 mil, né? Ter que lucrar quase 1 milhão. Você imagine para uma empresa que tem várias ações. Então, se a empresa não se preocupar com prevenção e solução de conflitos de uma maneira eficaz, ela vem a falir, basicamente, né? Ela não vai ter lucro. Não vai ter lucro. Pois bem, deixa eu fazer aqui as perguntas que a gente está... Bem, a Lavínia, colocando aqui que eu também sou mediadora e árbitra da Cameal. Lavínia Guimarães, obrigada. O Danilo Lima estava muito ansioso por essa live, viu, Kennedy? Já fez vários comentários aqui elogiando a sua exposição. E aí ele pergunta, como estão as tratativas entre governo e as empresas? Nós temos aqui em Alagoas, especificamente, tanto no governo do Estado quanto no governo municipal, desde o governo anterior, mas principalmente com esse governo, é um diálogo muito bom. E com o governo municipal, seja com o prefeito Rui Palmeira, seja com o governador Renan Filho. Lógico, muitas vezes nós não alcançamos nossos objetivos, fazemos ver aos administradores públicos
as responsabilidades dele, cobramos que eles precisam entender que nós, lógico, o segmento empresarial, como outros segmentos, profissionais liberais, nós vivemos um dia a dia e somos a caixa de ressonância talvez mais forte, né? Aquilo que eu disse, nós precisamos, se termos 10 pessoas, precisamos um que seja divergente para convergir. Nós levamos ao senhor governador e ao senhor prefeito a questão desse conflito, né? Um período muito duro, porque existe vidas no meio, existe saúde no meio. Por exemplo, a associação comercial, quando eu estava logo no começo, as pessoas, porque nós queremos abrir, lógico que todos com responsabilidade. Eu fui buscar um médico. Aliás, quem nos levou foi Alfredo Gaspar, amigo meu. Eu comentando com ele da dificuldade, ele já tinha deixado o Ministério Público, ele disse, eu vou para a reunião de hoje com vocês e vou levar o doutor Zé Maria Constant. E que por 4 horas, o doutor Zé Maria ele nos deu uma aula sobre o que seria esse vírus. E, a partir daí, nós passamos a também entender não só de economia, mas ter uma noção de um comportamento que nós teríamos que mudar para conviver com o vírus, né? E, a partir daí, nós passamos a não levar mais pedir ao governador. Passamos a levar sugestões ao governador e ao prefeito de como devem ser os procedimentos. Reduzir estacionamentos, diminuir aglomerações, passar para os bancos, em especial a Caixa Econômica. Eu não digo que são os administradores locais, mas talvez o erro, quando foi aprovada a toque de caixa, essa ajuda social, e concentrou na Caixa Econômica via Dataprev, porque o banco de dados é da Dataprev, que está atendendo 78 milhões de pessoas, de se aglomerar. Eu, como governador, não há crítica ao governador atual, ou a Caixa abria de 8 da manhã às 8 da noite, ou ela não abriria. Do jeito que ela está ali, quantas pessoas pegaram o coronavírus ali? Então, nós levamos as propostas, tá certo? Mercado público, eu sei que é necessário, mas não pode funcionar dessa forma, né? Toda e qualquer atividade, tá certo? Seja do comércio de roupas, que está fechado, seja de gêneros alimentícios, que estava aí, eu critiquei, ainda dei na época o nome do supermercado, que estava lotado. Não pode funcionar desse jeito. Eu tenho que criticar por aquilo que eu disse a você no conflito, sobre conflitos anteriores. Não é bom você apontar o dedo, mas se eu não mostrar o erro, como é que eu vou defender o setor produtivo? Como eu posso responder pela entidade que tem 154 anos de responsabilidade em Alagoas? Só perde para o governo do Estado e a Santa Casa em idade. Como eu posso honrar aqueles que lá passaram da presidência e afundaram lá atrás, se eu não poder dizer, não funciona assim, porque não pode ser assim? Como supermercado vender, por exemplo, miudeza, calcinha, sutiã, sapatinho, ou qualquer outra atividade econômica que esteja praticando isso, brinquedos, isso, enquanto uma loja pequena que é associada à nossa, no centro da cidade, que trabalham uma mulher e o marido, estão fechados. Se eu não puder mostrar isso, eu tenho que deixar o cargo de presidente da associação comercial no dia seguinte. Se eu não tiver esse senso de justiça, eu não posso estar naquela casa. Então, nós temos a obrigação de o setor privado estar negociando diariamente, dioturnamente, com os poderes estaduais
e municipais, seja de Maceió, como nós temos penetração no interior de Alagoas, e eu, como vice-presidente, a penetração nas 5.556 municípios que existem no Brasil, a não ser que tenha sido criado algum recentemente, para poder negociar exatamente a melhor convivência do setor produtivo com o setor público e com a população. Quem estiver falhando tem que ser punido. Vieram me criticar, no outro dia saiu até uma nota contra mim, me dizendo: não, o presidente falou, criticou isso erradamente e tal. Aí eu cheguei e disse: não, eu só disse que a justiça é para todos. Ou vocês acham que vocês estão acima da justiça? Vocês não estão acima de mim. Porque se vocês estão acima da justiça, vai ser de homem para homem? É a lei do mais forte? Então não é assim que eu sei que não é assim que deve funcionar. Então temos que cumprir a legislação, temos que tentar modificar ela e temos que lembrar, meu pai era militar e uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: a gente não deixa ninguém pelo caminho. Cada associado que a associação comercial tenha vai ter em mim um defensor. Nós temos, a associação tem o prazer de dizer que nós temos desde a maior empresa do Estado associada, que é a Braskem, tá certo? E que é uma das que mais nos ajuda, a o menor, que é o MEI. Todos que querem podem se associar lá. Só basta fazer sua ficha associativa e entra lá. Eu não tenho como escolher por capital, por faturamento, ela está aberta a você se associar. É uma entidade que é a 7ª entidade mais antiga do Brasil e a 4ª de capital, que honra a história, inclusive, dela. Uma entidade que foi fundada em 1866, na época do Império, com o sistema de escravidão, e o ato do presidente, na época, foi comprar uma escrava de 10 meses, alforriando ela para dizer: o comércio tem que ser livre e tem que respeitar as leis, no ato da fundação dela. Então, me honra, e eu vou honrar esse ato que foi feito até o último dia do meu mandato. Vai todos, eu vou criticar quem estiver errado. Não tem guarida comigo quem estiver errado. Então, o setor comercial tem que defender todos, levar e conversar. E não fechar nunca a porta do diálogo. Eu fiz uma entrevista um dia, porque queriam fazer manifestações, e eu disse: não adianta fechar o diálogo. A gente acaba de conversar hoje, vai conversar amanhã. Vamos brigar para quê? Qual o resultado é isso? Vocês acham que presidente bom é o presidente brigão? Ou é o presidente que sabe e tem a paciência necessária, a capacidade de negociar, a dureza de negociar, mas o grande objetivo dele é conseguir os melhores resultados que, no momento, serão os possíveis. É isso a obrigação nossa de fazer. E isso, com certeza, esse presidente fará. Perfeito, perfeito. Kennedy, a gente está há 6 minutos. O Leandro aqui, queria mandar um abraço para ele, que está parabenizando pelo alto nível das lives e dos convidados. O Ricardo Moraes, que também mandar um abraço. O Piovesan Flávio, aqui, que falou com você e fez uma pergunta: se você via espaço para a reforma tributária ainda este ano. Esse ano não tem espaço mais para nada, a não ser tudo com regime de urgência. Nós estamos no ano eleitoral, e estamos num ano que, quando nós estivermos em 2021, a gente vai escrever uma história. O ano de 2020 é um ano que não existiu, né? A não ser pela saudade que ele vai deixar, triste, e não de alegria. Precisamos fazer a reforma tributária, precisamos de tanta reforma nesse país. E ela foi se acumulando ao longo do tempo, e precisamos.
Nós falhamos a partir do momento. Nós só seremos bem-sucedidos se nós chegarmos na frente. Tem um ditado, Lavínia, que diz o seguinte: bebe água limpa que chega no barranco. E pouca gente sabe por quê. Que na época do cavalo, você descia do cavalo, tomava a sua água e depois soltava seu cavalo para beber água. E o cavalo pisoteava tudo. Quem chegava depois só pegava água suja. Então, o poder público erra porque ele nunca chega primeiro. Ele chega para consertar o erro dos outros. Seja numa estrada, seja numa rua, seja na invasão, seja na área médica, seja na área escolar. Então, se nós não andarmos na frente, tá certo? Seria o novo normal. Se os homens públicos investidos do mandato popular que aí estão, que são eles que nós depositamos nele e que, infelizmente, muitos não estão cumprindo a sua tarefa, a realidade é essa. Na hora que se discute um apoio para se botar um ministro não qualificado, eles não estão lá para isso, não. Estão lá para que o ministro esteja alinhado com as ideias dele e não para fazer favores a eles. Exato. Não é? Então, enquanto o Congresso Nacional, tá certo, o Judiciário e o Executivo não olharem que eles são funcionários do povo brasileiro, porque o dinheiro é do povo. Isso. Eles são os patrões dele e eles mesmos são patrões dele, eles recebem o dinheiro deles mesmos. Enquanto não se pensar nisso, para que a gente tenha um novo Brasil, nós não vamos sair desse marasmo que nós estamos. Eu quis ir embora do Brasil há 4 anos atrás. Eu fui a Portugal. Cheguei a pensar, ainda fiz uma proposta, e minha mulher disse. A gente passou 4 dias lá e depois a gente estava triste. Os meus amigos estão no Brasil. A minha família está no Brasil. Eu vou para o pau, mas eu fico aqui, esperando que isso tudo mude. Isso. Essa é a minha luta. E eu vou continuar lutando desse jeito que eu estou aqui. É verdade. Eu morei em Portugal, sabe, Kennedy? E eu já morei nos Estados Unidos, já morei em Portugal. E uma coisa eu tenho certeza: ninguém nos trata tão bem do que na nossa terra, sabe, Kennedy? Nosso lugar é na nossa terra. Kennedy, eu queria... Falta 2 minutos. Depois a live fecha. Quando dá 2 minutos, ela desliga automaticamente. Mas eu queria te agradecer imensamente, agradecer a todos que assistiram a live. Até o meu irmão veio aqui, queria mandar um beijo para ele, o Fernando. Agradecer a participação de todos. E aí, queria dar o tempo restante para você se despedir, agradecer a participação também. Desculpe aí ter perturbado muita gente com a minha forma de falar, mas é nisso que eu aprendi a ser na vida, sincero. Eu não sei enganar ninguém. Então, eu agradeço a você, Lavínia, pelo espaço que você me deu. Parabéns por estar fazendo isso, que é o que você está fazendo isso, é o que eu estou tentando agora fazer com o Noaldo, com o Keiler, é nos comunicar. De que pessoas passam a história de vida, de pessoas que a gente passe para os outros e dizer o melhor caminho é o caminho certo. Não existe outro. Mire-se nos exemplos de quem chegou, das pessoas que você admira. Saiba de que se você seguir pelo caminho errado, com certeza você dará errado. Se você seguir pelo caminho certo, dará certo. Né? E esse caminho que você está fazendo ajuda as pessoas que querem trilhar o caminho certo, como nós, eu e você, e passar para os outros o que a gente acha de certo. Não é que a gente não erre, mas que a gente acha de certo. Obrigada, Noaldo. Obrigada, Noaldo também que participou. Também. Obrigada, Kennedy. Um beijo a todos que assistiram. Gente, obrigada. E vai cortar agora, vai encerrar.